Bem-vindos ao Portal de Luz. Nós vivemos um momento delicado da pandemia do coronavírus no nosso planeta. O número de mortos atingiu 3 milhões de pessoas nessa semana. E apesar da vacinação avançar bem em vários locais do globo, ainda há muito trabalho pela frente. Porém, tão importante quanto a vacina do corpo físico é a vacina espiritual. Uma nos garante uma maior imunidade ao vírus que ataca o nosso corpo físico, já a outra nos imuniza contra os sentimentos negativos, as dores emocionais e nos esclarece quanto ao bem a fazer. Mas antes de nós conferirmos os benefícios da vacina espiritual, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhe saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. O número de mortos pela pandemia do coronavírus atingiu 3 milhões de pessoas nessa semana no nosso planeta. É através da nossa movimentação no dia a dia, o quanto interagimos com os nossos semelhantes, sem o distanciamento, sem a proteção adequada, que cada vez mais o vírus se espalha, se multiplica e inclusive consegue promover mutações para garantir a sua continuidade. Portanto, como tem sido dito desde o início, para o bem da coletividade, seria necessário nós repensarmos os nossos hábitos e prioridades. E apesar da vacinação avançar bem em vários locais do globo, ainda há muito trabalho pela frente. Porém, tão importante quanto a vacina do corpo físico é a vacina espiritual. Uma garante uma maior imunidade ao vírus que nos ataca o corpo físico, já a outra nos imuniza contra os males da alma, os sentimentos de desânimo, de desespero, de desesperança, as dores emocionais, e também nos esclarece quanto ao bem que nos cabe fazer nessa etapa única da história da humanidade.
Estamos vivendo um momento transformador e que será tanto mais difícil para compreendermos e levarmos adiante, quanto mais nós estivermos nos apegando às antigas prioridades, à antiga agenda que seguíamos na nossa vida. Só depois, quando tudo passar e tivermos efetuado a mudança necessária dentro de nós mesmos, mostrando que compreendemos que nada acontece sem a permissão divina e que tudo tem uma finalidade útil, estabelecida pela sabedoria do Pai para o bem dos seus filhos, é que teremos como perceber que valeu a pena. E como falamos, é importante entendermos que, assim como as vacinas para o nosso corpo físico, as vacinas espirituais são indispensáveis para o sucesso desse embate, tanto individualmente como coletivamente. As vacinas do mundo material visam sustentar a saúde do corpo, que é o nosso instrumento indispensável para que o nosso espírito possa desenvolver o seu programa de trabalho e de melhoria na Terra, buscando sempre a conquista de valores cada vez mais nobres e do progresso espiritual. Aliás, quantas vacinas ao longo da nossa história já surgiram e propiciaram aos homens muitos benefícios e uma vida com mais qualidade. Isso sem falarmos de que, a cada esforço dos nossos cientistas da Terra no intuito de vencer desafios, como os que estamos vivendo agora, nós ganhamos novos e importantes avanços tecnológicos e científicos para o nosso planeta. Afinal, tanto individual como coletivamente, é no enfrentamento de uma dificuldade que nós angariamos, e momentos de desafio, que nós angariamos a oportunidade de crescer, de aprender e de evoluir. Mas é importante lembrarmos também sobre as vacinas espirituais que nós falávamos, que são indispensáveis, assim como as vacinas para o corpo físico. Se umas protegem o corpo, as outras beneficiam o espírito e ambas nos sustentam na vida. E o que poderia ser então a nossa vacina espiritual nesse momento? Alegria, fé inabalável, otimismo, esperança e um senso de pertencimento, de responsabilidade que nos faça sentir que somos unidos uns aos outros, gerando mais empatia com a dor do nosso próximo. Usando a vacina da alegria, nós estamos imunizados contra o ataque do desespero que nos desestabiliza. A tristeza nos desestabiliza. Quando estamos tristes, enxergamos o lado pior das situações, perdemos a esperança, geramos emoções desequilibradas e doentias que nos impedem de ter coragem para avançar e continuar lutando. Utilizando a vacina do ânimo, do bom ânimo, nós estaremos protegidos contra o abatimento, contra os momentos de desânimo, que são, na verdade, precursores de uma acomodação, de uma falta de força de vontade perante a vida, que também poderia comprometer a nossa encarnação. Recorrendo à vacina da esperança e da fé inabalável, nós estaremos preparados para os momentos difíceis que poderiam, com certeza, acabar por destruir o nosso otimismo diante dos problemas. E quando buscamos pela vacina da empatia com as dores do próximo, nós então podemos aprender a parar de reclamar dos nossos problemas e de querer priorizar os nossos interesses, priorizar as nossas opiniões, fortalecendo em nós a habilidade de ouvir, de ajudar e de sermos cada vez mais caridosos de verdade com o nosso semelhante. E, aliás, vacinados pela caridade, nós estaremos vencendo também aquela indiferença que muitas vezes podemos ter, agindo a favor daqueles que estão passando por situações mais duras e difíceis do que nós. A mídia, por exemplo, tem noticiado nos últimos dias que as doações para os que têm passado fome no Brasil durante a pandemia diminuíram nesse segundo ano da pandemia do coronavírus, o que é compreensível, já que no começo todos se comoveram, era tudo novo e mesmo os recursos ainda estavam mais disponíveis, as pessoas estavam mais disponíveis a ajudar e elas não imaginavam que a pandemia perduraria por tanto tempo. Mas
nós precisamos buscar na nossa consciência a força e a inspiração para voltar a ajudar dentro dos nossos limites, das nossas posses. Podemos buscar também nos imunizar com a vacina da gratidão. E assim, ao invés de reconhecermos apenas as dificuldades, reconheceremos também as bênçãos, o apoio e todas as coisas boas que recebemos continuamente de Deus e também com os relacionamentos com as pessoas que estão próximas de nós, que convivem conosco, mesmo em pleno isolamento social. Buscando também a vacina da humildade, nós criaremos dentro de nós mesmos o antídoto que combate o orgulho, a vaidade, que poderiam nos deixar cegos diante do compromisso de sermos úteis ao nosso semelhante. E com a vacina da paz e da serenidade, nós estaremos preparados para conviver de maneira mais harmoniosa com aqueles que talvez pensem diferente de nós, que tenham opiniões diferentes das nossas, sem que com isso a gente precise querer impor as nossas ideias ou criar desavenças desnecessárias, nos acharmos mais certos do que o nosso semelhante e nem tampouco criticá-lo mentalmente por ser diferente de nós mesmos. As nossas vacinas do espírito vão nos mostrar o verdadeiro caminho na direção de Jesus, o Mestre que nos mostrou o maior e mais verdadeiro manual de boa convivência, o seu Evangelho. E foi ele o exemplo vivo desse manual. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, não tem como não comentarmos aqui no nosso programa a situação que estamos atravessando. Qualquer um de nós recebe dia após dia um verdadeiro bombardeio de notícias alarmantes sobre vários aspectos relacionados com a pandemia do Covid-19. Desde pronunciamentos do universo científico e político a milhares de boatos de diz-que-diz-que que tem deixado muita gente ansiosa e até deprimida. Dia desses, numa das redes sociais, recebi 2 notícias compartilhadas por amigos com 2 supostas verdades sobre a procedência e eficácia de uma das vacinas autorizadas. O que eu fiz? Não comentei, não passei adiante nenhuma das mensagens e também não fiquei remoendo nenhuma das teorias veiculadas. Na mesma linha, outro dia uma amiga me perguntou se eu ia tomar vacina, ao que eu respondi que sim, e até brinquei dizendo, onde houver vacinação, tô dentro. Então ela disse, eu não vou tomar de jeito nenhum, não confio, e meus filhos disseram para eu não tomar, etc, etc. Mas não foi com a intenção, né, de discutir aqui com vocês, né, sobre quem vai tomar vacina ou não, que eu contei isto. É só para exemplificar uma das polêmicas que tem tomado conta do nosso tempo quase integralmente. Já perceberam que nunca na história da humanidade tantos assuntos, tantos malfeitos estão vindo à tona
como se fossem toneladas de detritos depositados no fundo de um rio há muito tempo e que se tornam visíveis somente pelo processo de dragagem e que até então eram imperceptíveis aos olhares acostumados com a visão das águas superficiais. Isto mesmo, tudo que nos assusta hoje, tudo que nos deixa indignados, para não dizer até revoltados, sempre existiu e tenham certeza, algumas situações com muito mais gravidade. E não é somente pelo fato do desenvolvimento tecnológico, da disseminação das redes sociais, enfim, mas também porque as instituições mudaram e as leis mudaram em todos os países ao longo do tempo, ao longo da história. Em suma, nós evoluímos, não obstante os interesses individuais e das minorias que insistem em lutar contra essa tendência evolutiva. Entretanto, a dor é inevitável, gente, porque ainda não internalizamos as lições do Mestre Jesus em nossos corações. Independentemente de religião, porque o amor é a base do cristianismo puro, mas permeia todas as religiões, porque afinal todos somos filhos de Deus. E é exatamente este amor que será a chave propulsora para acelerar a nossa evolução moral, que ficou lá na retaguarda do intelecto desenvolvido. Mas não estou falando daquele amor contemplativo, estou falando do amor operante, que por sua vez deriva da fé ativa. Parece que tudo está caótico, não? Mas é preciso que o caos venha, entendendo-se por caos o conjunto de misérias humanas que estão surgindo, vindo à tona das sociedades de todas as nacionalidades para que a limpeza seja completa. Como já mencionei aqui no programa, estamos vivenciando uma revolução. Só que as armas a serem utilizadas no combate das iniquidades humanas são a fé e o amor. A fé, que é a confiança de que Deus está plenamente no controle, na coordenação de tudo. Inclusive é Ele quem estabelece o prazo para cessar a ação do mal. E que na qualidade de seus filhos nos cabe a responsabilidade de exercer esta fé de modo ativo, na prática do amor ao próximo em todas as situações. Para tanto, devemos exigir de nós paciência, compreensão, justiça, ajuda, entre outras tantas atitudes colaborativas na implantação do plano de Deus para o nosso futuro. Uma coisa é certa, tudo passa. E estou falando de coisas bem práticas que construímos dia a dia. Basta olharmos nos olhos dos nossos semelhantes e neles nos enxergarmos e saberemos o que fazer. Ou seja, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pensemos nisto. Até o próximo programa. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos sobre as instruções contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 13 a 15, onde um espírito amigo deixou a todos nós, em 1862,
da cidade de Bordeaux, na França, orientações sobre os dizeres do Cristo: dar-se-á àquele que tem. Esta orientação está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14, que diz: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Senhor, por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhes Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Entretanto, àquele que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem e, ouvindo, nada entendem nem compreendem. Nos mistérios do reino dos céus se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. E o Espírito amigo tece os seguintes comentários a respeito: tende muito cuidado com aquilo que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Meditai esses grandes ensinamentos, que às vezes afiguram-se como paradoxais. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima todos os esforços que tendem para o bem. Constantes e perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. Sou um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor. São as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu ou receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e tampouco aumentar o óbolo, a dádiva que lhe caiu no coração, fecundando-o. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, ou vê cobrir-se de ervas parasitas. É o seu pai que lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou morrerem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por elas nada produzirem? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, Deus, em vez de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, a si mesmo. E então, arrependido e operoso, com coragem, coloque as mãos à obra. Desbrave o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com o auxílio do arrependimento
e da esperança, lance nele, confiante, a semente que haja separado como boa, dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que realmente merece. Verá ele então coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Vamos refletir sobre este legado do Espírito amigo? Vale a pena, meus amigos e amigas. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia e amor no coração. Até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Acessem também o nosso canal no YouTube. É o Cai Bar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.